Esta viagem começa na região sudoeste de Maiorca e depois segue para Palma, a capital. De lá, a jornada continua para o norte, passando por montanhas e pelo litoral até o vilarejo Deia e depois o mosteiro em Luc. Após a costa impressionante, uma breve visita a Cala São Vicens antecede um passeio pelo farol em Cap de Formentor. Na Bahia, ao sul, a viagem passa pela cidade-resort de Port de Poyença e continua até Cala Rajada, a leste. Depois de voar até Porto Cristo, segue para o interior para conhecer 3 mosteiros históricos em Randa. E a jornada por Maiorca termina onde começou, em Palma. Maiorca é a maior das Ilhas Baleares e tem um passado que se estende desde a época da conquista romana, vândala, bizantina e moura. Ela só viria a se tornar território espanhol no século XIII. Hoje, Maiorca é uma ilha-resort para o turismo em massa, que começou nos anos 1950, quando pacotes de viagens começaram a ser vendidos. Em 1960, a ilha recebeu 500 mil visitantes. Em 1997, eram quase 7 milhões. Em 2010, o número de turistas foi de 10 milhões. Para conseguir receber tantos visitantes, os resorts cresceram ao longo da costa, principalmente na região sudoeste da ilha, perto do aeroporto. Essa expansão tem 2 motivos: clima e acessibilidade. Maiorca tem aproximadamente 300 dias de sol por ano, e é fácil chegar à ilha vindo da maioria dos países europeus. Também é um lugar popular para comprar propriedades. Porto-Nos é uma região principalmente residencial, com uma marina grande para iates particulares. A maioria das praias é protegida, então famílias podem aproveitar o dia sem preocupações. Por conta de regulamentos europeus e a distinção da bandeira azul, ao longo dos últimos anos tem sido feita uma limpeza ambiental, então as pessoas podem esperar encontrar praias limpas e mares sem poluição. A capital de Maiorca é Palma, onde mora mais da metade da população da ilha. O porto está sempre repleto de navios de carga, de cruzeiro e pequenas barcas que viajam entre as outras ilhas e a Espanha continental. Desde o início do turismo em massa, Palma se expandiu para suportar o aumento da população. Apesar do número de prédios modernos, a cidade é dominada por uma das mais impressionantes catedrais góticas da Europa e uma joia da arquitetura nacional. Conhecida localmente como La Seu e oficialmente como Catedral de Palma de Maiorca, é um dos maiores centros de devoção católicos do mundo, com 121 metros de comprimento e 55 de extensão. Ela foi fundada no século XIII, depois que o rei Jaime I derrotou os árabes ao chegar à ilha com seu exército. Durante a viagem, ele pegou uma tempestade e temeu pela vida. Jaime fez um juramento a Deus, prometendo fazer uma catedral em homenagem a ele e se tornar devoto da Virgem Maria se sua invasão fosse bem-sucedida. Ela foi, e a construção começou no ano de 1300, no lugar da antiga mesquita. Foi um processo lento pela falta de dinheiro e demorou 300 anos para a fachada principal ficar pronta, e esta obra-prima começar a tomar forma. Um terremoto em 1851 acabou com a segurança do prédio, e muitas reformas e restaurações foram feitas. A catedral só viria a ficar pronta no século XX. Seguindo norte a partir de Palma, a Serra de Tramuntana se revela. Esta cordilheira é quase do tamanho da costa oeste inteira. E em um vale da montanha fica o clube de golfe Son Termens. É um campo relativamente novo, construído em 1998, e tem vistas incríveis das montanhas. Alguns quilômetros ao norte, subindo mais a montanha, fica Valdemossa.
Este pitoresco vilarejo é mais famoso pelo Mosteiro Cartucho, construído no fim do século XIV e abandonado em 1835. Um ano depois, o compositor polonês Frédéric Chopin passou um tempo no mosteiro vazio com sua amante, Lucille Dupin, mais conhecida como a romancista francesa George Sand. Em Maiorca, o pianista escreveu várias de suas peças mais celebradas. A costa oeste de Maiorca faz um grande contraste com os centros de resort principais, com seus arranha-céus e incontáveis hotéis. A bela paisagem natural foi preservada durante séculos, e agora fazer qualquer construção é proibido. Desde o século XIX, várias vilas foram construídas à beira-mar e agora são vendidas por muito dinheiro. Algumas faziam parte de enormes propriedades, construídas na época em que a realeza europeia passava as férias na ilha. Muitas das vilas têm vistas incríveis do mar, e trilhas levam até pequenas enseadas protegidas do vento, e as rochas lisas e desgastadas são um ótimo lugar para um banho de sol. Um dos vilarejos mais bonitos de Maiorca é Deia, encontrado na Serra de Tramuntana. Localizado no topo da colina, o vilarejo foi construído com pedras locais e tem uma antiga igreja aonde se pode chegar através das ruas estreitas e sinuosas. Deia é importante para a história do país, porque foi na costa que, em 1582, 50 destemidos habitantes locais derrotaram uma força invasora de 150 mouros do norte da África. A vitória é comemorada todo ano com uma recriação da batalha. No século XIX, turistas começaram a chegar, atraídos pela beleza do vilarejo e da natureza que o rodeia. No século XX, foi o lar do poeta inglês Robert Graves, que morreu em 1985 e está enterrado no cemitério da igreja. Hoje em dia, muitos astros de cinema, roqueiros e industriais de sucesso do mundo todo fizeram de Deia seu retiro de verão. Ao longo dos séculos, poucas cidades foram construídas ao longo da costa, porque a Serra de Tramuntana é uma barreira eficiente contra a comunicação, e uma cidade só encontraria prosperidade nos protegidos vales. Sóller é uma delas, e fica no Vale das Laranjas. Com uma história que começa no século XIII, esta antiga cidade sobrevive e floresce com o turismo. Seu porto na costa é o que mais se beneficia. Um antigo bonde liga a cidade ao porto, um famoso resort há décadas, principalmente para quem quer férias mais tranquilas e afastadas da costa sul, que fica lotada. Esta baía protegida tem uma praia lindíssima e trilhas para fazer caminhadas nas montanhas que servem como cenário de fundo para o porto. A Serra de Tramuntana é a maior área de beleza natural de Maiorca, além de ser uma das mais importantes. Nesta cordilheira de 50 quilômetros, encontra-se uma enorme variedade de formações geológicas, plantas singulares, espécies animais raras e uma paisagem espetacular. Durante décadas, a região foi ameaçada com novas obras públicas e o aumento do turismo. Em junho de 2011, a Serra de Tramuntana foi designada um Patrimônio Mundial pela Unesco, como uma área de grande importância física e cultural. No alto das montanhas, o clima é mais úmido do que no resto da ilha, e no inverno é comum ver neve no cume dos picos.
O mais alto é o Puig Maior, com 1.445 metros. Desde 1958, o público está impedido de chegar ao cume, porque é uma zona militar com uma estação de radar usada para vigiar o oeste do Mar Mediterrâneo e o norte da África. Em altitudes assim, aves de rapina como falcões, águias pescadoras e abutres caçam comida. Maiorca é a única ilha mediterrânea em que abutres ainda conseguem sobreviver. Séculos atrás, a maior parte da ilha estava coberta de florestas naturais. E só nas montanhas esse verde continua vivo. Com sorte, a Unesco vai proteger esta rara floresta e todos os animais que lá habitam de uma destruição desnecessária. Um prédio que fica nas montanhas e tem proteção própria é o Santuário de Luc, construído no século XIII. O motivo de construir um mosteiro neste lugar foi o fato de um jovem pastor ter encontrado uma antiga estátua da Virgem Maria enterrada. Luc é considerado o destino de peregrinação mais importante em Maiorca e recebe visitantes há séculos. Hoje, o mosteiro oferece acomodações simples, a maioria em celas antes ocupadas por monges. Mas, ao contrário de outros hotéis, os hóspedes precisam fazer silêncio depois das 11 da noite. Os monges recebem pessoas de todas as fés, e até quem não tem nenhuma, porque Luc é mais que um santuário. É um símbolo nacional secular. É feito para pessoas que querem uma alternativa a ficar dias na praia e noites em festas. Muitos visitantes usam o mosteiro como base para dias passados em caminhadas nas montanhas. O mosteiro é internacionalmente famoso por sua escola de coral, estabelecida no século XVI. Durante o ano letivo, eles cantam em missas de manhã e à noite, e fazem concertos regularmente nos meses de verão. "15 quilômetros ao norte, quando começam os declives até o mar, fica Poyensa. Foi fundada no século XIII como um centro de defesa da costa norte. O nome da cidade data da época da ocupação romana, quando um assentamento próximo se chamava Pollentia. A maior parte da cidade foi construída nos séculos XVII e XVIII, mas em suas antigas ruas medievais, Poyensa tem um estilo próprio. Como fica perto do mar, várias vilas de férias, cada uma com piscina própria, foram construídas nas colinas acima da cidade. Do outro lado das montanhas, a oeste, em um pequeno vale cercado de penhascos altos, fica a cidade costeira de Cala San Vicens. A praia é dividida em duas pela longa península, onde ficam a estrada principal e muitos dos hotéis da cidade. No fim da estrada, há vistas incríveis do mar batendo nas rochas. Alguns quilômetros ao norte, fica Cap de Formentor, uma região peninsular estreita e o ponto mais setentrional de Maiorca. Os penhascos são espetaculares e foram esculpidos em formas maravilhosas pela força do mar e do vento ao longo de milhares de anos. Na ponta, existe um enorme farol feito em 1892.
A construção foi muito trabalhosa nesta região distante e neste terreno inclemente. A dificuldade de transportar a mão de obra até o local fez com que todos ficassem lá e trabalhassem nos domingos e feriados religiosos. Quando o bispo de Maiorca soube, ficou tão chocado que mandou construírem um altar por perto para que os trabalhadores fossem à missa aos domingos. Em 1962, foram instaladas linhas de alta tensão nas montanhas para alimentar o farol. Mas a incidência de raios acabou com a sua utilidade, então passaram a usar 2 geradores. Hoje em dia, o farol funciona a energia solar e é controlado remotamente. No início do século XX, uma estrada foi construída na montanha até o farol, mas ela não é para qualquer um. Tem muitas curvas nas colinas e poucas barreiras de segurança. O comprimento de Cap de Formentor em uma linha reta é menor que 10 quilômetros. A estrada tem mais de 20 quilômetros, mas as vistas no fim são uma ótima recompensa. Até o início do século XX, Cap de Formentor inteiro pertencia a um proprietário. Quando ele morreu, a terra foi dividida em lotes e vendida. Em um lote de 12.000 hectares, um hotel de luxo foi construído em 1928. O Barceló Formentor ainda recebe hóspedes do mundo todo e é um dos hotéis mais conhecidos em Maiorca. Protegido do vento, mas com vistas lindas da praia e do mar, o hotel sempre recebeu hóspedes internacionais do mais alto nível. Winston Churchill, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, John Wayne, Laurence Olivier e astros de cinema atuais, como Tom Cruise e Michael Douglas. Em 1995, o Barceló Formentor recebeu uma cúpula europeia e os chefes de estado se hospedaram lá. O trecho inteiro da costa da Baía Protegida tem vilas muito exclusivas à beira-mar. O mar é transparente e azul, e barcas fazem passeios turísticos na baía. Durante essa visita, as pessoas passam por esta propriedade incrível, La Fortaleza. Este antigo forte foi construído em 1628 para proteger o porto de Poyensa, e agora se tornou uma casa de veraneio exclusiva que oferece de tudo. Em uma península própria, é possível chegar à vila de barco, carro e helicóptero. Corre um boato de que ela foi vendida a um banqueiro britânico por um valor não revelado, mas que se acredita ser na casa de 35 milhões de dólares. Seria uma das vendas de propriedade particular mais caras da ilha. A vista dos terraços orientados para o sul se volta para Porto de Poyensa. Este resort à beira-mar é a cidade mais setentrional de Maiorca e um dos lugares de férias mais caros da ilha. Está protegido pela Serra de Tramuntana e tem uma praia muito longa de quase 6 quilômetros. Porto de Poyensa atrai famílias de vários países que aproveitam todas as atividades, incluindo algumas que rendem vistas maravilhosas da região.
Na ponta nordeste de Maiorca fica Ponta de Capdepera e a cidade-resort de Cala Rajada. Uma pequena cidade fortificada foi construída aqui no século XIV. Se transformou em um porto de comércio e pesca e hoje é um popular resort. Em Porto Cristo, um resort foi erigido no Porto Natural e a cidade existe desde o século XIII. Reza a lenda que o nome foi consequência de um barco de pesca ter sido encontrado na praia com um enorme crucifixo. Segundo outra lenda, 2 bois estavam puxando uma carroça com um ícone a caminho de Palma, mas se recusaram a continuar. O ícone ficou e a cidade foi batizada em sua homenagem. Seguindo para o interior, pequenas montanhas começam a surgir. Uma delas, conhecida pelos 3 altares que abriga, fica perto da cidade de Randa e tem 3 mosteiros. No pé da montanha fica o Santuário de Grácia, ou Santuário da Nossa Senhora das Graças. Maiorca tem muitos destinos de devoção e peregrinação, a maioria dedicada à Virgem Maria. O altar principal e a capela foram esculpidos na rocha e escondidos. Ao longo dos séculos, os prédios em volta do altar sofreram muitos estragos e perderam muito da decoração. Subindo mais a montanha, acima do Santuário da Nossa Senhora das Graças, fica o Ermita de Sant Honorat, o Eremitério de Santo Honorato. Em 1394, um cavaleiro chamado Arnald Desbru, que viveu como um ermitão na montanha durante 30 anos, pediu permissão ao bispo de Maiorca para construir uma capela a Santo Honorato, um santo cristão do século IV. Ele escolheu um trecho da montanha com uma vista desimpedida do sul para construir o eremitério. Ao longo dos séculos seguintes, o prédio primitivo começou a ficar em um péssimo estado e foi reconstruído com uma nova igreja no século XVII. Por último, no cume da montanha, fica o Santuário de Nostra Senhora de Cura, ou Santuário de Nossa Senhora de Cura, uma figura divina da antiguidade cujo nome significa cuidado ou preocupação. Um dos primeiros filósofos importantes de Maiorca foi Raimundo Lúlio, que tinha um retiro espiritual em uma caverna no topo da montanha. Foi onde ele fundou a primeira escola de latim, ativa até 1826. Em 1913, o santuário foi restaurado e doado à Ordem dos Franciscanos. Hoje, com a ajuda de voluntários, os hóspedes são recebidos ao retiro, ficam em celas convertidas e aproveitam a paz e a tranquilidade, além das vistas incríveis da paisagem. Voltando para Palma, o último destino desta viagem por Maiorca, este é o aeroporto principal da ilha. Durante os meses de verão, é um dos mais movimentados da Europa. Em 2010, 21 milhões de passageiros passaram por lá. O número de pessoas chegando faz de Maiorca um dos destinos mais populares da Europa. A ilha recebe turistas sem parar há mais de 100 anos. E como Maiorca tem 300 dias de sol por ano, são 300 pôres do sol maravilhosos para serem aproveitados. Com o pôr do sol, esta jornada através de uma pitoresca Maiorca chega a um fim perfeito.